dia a todos. Estamos retomando 2012. Há quanto tempo eu estava morrendo de saudade de vocês e espero que vocês também da gente. Que prazer adentrar sua casa, o seu lar. Que Deus nos abençoe, que possa continuar conosco em mais um ano aqui para a gente do Caminhos de Luz. Hoje, para a gente começar com o pé direito, a gente vai receber um amigo que já esteve aqui conosco em anos passados, já nos brindou, né, com a sua presença maravilhosa. É o nosso querido irmão Igor Mateus. Igor é engenheiro eletricista, ele é um dos coordenadores do estudo da mediunidade na Federação Espírita aqui do Rio Grande do Norte e conferencista espírita e um estudioso. A gente vai conversar com ele a respeito de uma obra fantástica do nosso querido e saudoso Chico Xavier, que é Paulo e Estevão, ditada pelo nosso irmão, né, e mentor de Chico, Emmanuel. Então vocês vão conhecer conosco, junto, essa obra maravilhosa que trata de um dos períodos fantásticos da nossa história, sem falar no exemplo de fé de Paulo e de Estevão. Então, agora convidamos você a pensar em Deus, em Jesus e fazer a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois só é teu o poder, o reino e a glória, agora e para todo sempre. Que assim seja. Então, vamos para os nossos comerciais, mas daqui a pouquinho a gente volta com Igor Mateus falando da obra Paulo e Estevão. Daqui a pouquinho a gente volta. Bem, gente, já estamos de volta e vamos conversar hoje com o nosso querido amigo Igor Mateus, que está nos brindando novamente. Eu que pensava que ele já tinha várias vezes, mas eu me enganei. Eu disse que não ia dizer, mas eu falo sempre, tá certo, Igor. Gisele. Bom dia, seja bem-vindo. Que bom revê-lo, reencontrá-lo. Bom dia, minha querida. É uma satisfação estar de volta aqui no Caminhos de Luz. Até hoje, as pessoas me param assim, nos eventos, ou até mesmo fora do meio espírita. Olha, eu vi você na televisão. Já faz algum tempo que nós estivemos aqui, mas a repercussão ainda continua, o que prova a ótima audiência que o programa tem tido e realmente tem alcançado sucesso. É uma satisfação estar aqui de volta. A satisfação não, mas sabe por quê, Igor? Porque você veio faz tempo, mas parece que foi ontem a sua presença, com certeza. Igor, a gente vai conversar, apresentar para quem não conhece essa obra maravilhosa do nosso querido Chico, na psicografia dele, ditado pelo Espírito Emmanuel, enquanto esteve, né, ao lado do nosso irmão Paulo e Estevão. Inicialmente eu queria saber por que Paulo e Estevão, já que, né, dessa série aí, são várias, por sinal todas também maravilhosas. Bom, a obra Paulo e Estevão, ela comemora, nesse ano de 2012, Gisele, 70 anos de publicação. Apesar de ter sido escrita muito provavelmente nos idos 1941, mas é em 42 que ela é publicada.
E aí, então, nós estamos hoje, no ano de 2012, no momento comemorativo dos 70 anos de publicação desse que o pesquisador Haroldo Dutra Dias, que vai ser sempre uma referência nossa nessa nossa conversa, diz em uma de suas palestras, um grande presente da espiritualidade para nós que estamos aqui no plano dos encarnados. Então, é nada mais justo que a gente possa render as nossas humildes homenagens a uma obra fantástica. E o nosso objetivo com essa conversa é tentar colocar o gostinho para que os nossos amigos que nos veem possam ter o desejo e a vontade de buscar os ensinamentos desse livro fantástico. Até porque, Igor, quem não conhece a obra vai ter a oportunidade de fazer, como você disse, atiçar a curiosidade. E quem já conhece, de reler. Porque é como o nosso lá. Tem pessoas que dizem, não, eu não consegui ler uma vez, já li outra. É a mesma coisa, são essa série de Emmanuel, né? Não é um livro de uma leitura só. Certamente. Eu costumo brincar dizendo que a primeira vez que a gente lê um livro, a gente não lê um livro. A gente devora o livro. Porque a vontade de absorver o conhecimento é tão grande que a gente não consegue se contentar enquanto não acaba. E Paulo Estevão é assim. A gente, quando lê a primeira página, só vai conseguir descansar quando chegar até a última. Mas nessa pressa de ir devorando os capítulos, muita coisa passa despercebida. Então, para quem já leu, talvez há alguns anos, vale o convite para que possa voltar a esse manancial de ensinamentos. Em alguns momentos, eu tenho certeza que os queridos amigos que já leram o livro vão pensar assim, meu Deus do céu, onde estava eu que li esse livro todinho e não me lembrava dessa parte específica? Isso acontece demais. Então, é isso mesmo. Vale para quem não leu e para quem leu, para ler novamente. É verdade. Igor, mas antes da gente falar propriamente da obra, né, Paulo Estevão, vamos conhecer um pouco como e por quem ela veio até nós. Fale-nos um pouco sobre o Emmanuel, que dizem já está reencarnado há uma década, e é o nosso querido Chico Xavier. Bom, é uma grande dupla. Hoje aqui nós estamos, de uma certa forma, para falar de duplas, né? Paulo e Estevão. E não dá para falar de Paulo e Estevão sem falar da grande dupla Chico e Emmanuel. Aliás, uma dupla que teve uma produção e nos brindou com muitos presentes, dentre os quais essa obra, no meio das mais de 400 obras psicografadas pelo Chico, nem todas na parceria Chico e Emmanuel. O Emmanuel vai ser apresentado através da mediunidade do próprio Chico Xavier numa obra autobiográfica que nós conhecemos como Há 2000 anos. É em Há 2000 anos que nós vamos descobrir que o espírito de Emmanuel, naquela época, sob o nome do senador romano Públio Lentulus, viveu juntamente ali, naquele mesmo instante em que o Cristo estava presente entre nós, inclusive tendo tido a oportunidade de travar um diálogo com Jesus. Então, lendo o livro Há 2000 anos, e aí nós não vamos nos estender aqui, mas fazer mais essa dica de leitura, nós vamos perceber toda a saga desse espírito no seu romance com Lívia, todos os insucessos, as suas dificuldades, as suas lutas. E, a partir daí, 50 anos depois, nós vamos verificar o senador romano, agora sob a veste de um escravo, Nestório, na segunda obra dessa série dos romances de Emmanuel, 50 anos depois. Já um espírito que, através das muitas dificuldades, porque passou, vai se aprimorando e se amadurecendo na prática do amor. Mais à frente, nós temos informações pelo próprio Chico da sua experiência como padre Manuel da Nóbrega, tendo sido essa, antes dessa última reencarnação tão propagada, uma das suas últimas experiências reencarnatórias. Emmanuel, então, nesse processo, vai se demonstrando como sendo um espírito fantástico, muito capaz de efetivamente nos trazer preciosas lições, tanto através da sua vivência pessoal, quanto através dos seus ensinamentos. E vai encontrar em determinado momento um jovem na beira de um lago, um jovem que nós conhecemos, inclusive foi às telas de cinema já, e que na sua experiência mediúnica, nos contatos que tinha com a sua mãe desencarnada e nos contatos que tinha com as almas daqueles que já não estavam mais vivos, vai em determinado momento se encontrar com aquele espírito trajando as vestes romanas, com a sua imponente figura, que vai então convidar o Chico Xavier para um grande trabalho.
E aí, ao ser perguntado sobre os critérios para o trabalho, o Emmanuel vai nos colocar ao Chico Xavier 3 condições. E aí o Chico pergunta qual é a primeira, para que nós possamos iniciar esse trabalho que eu tanto quero fazer. Disciplina. A segunda pergunta ao Chico Xavier e Emmanuel, disciplina. E a terceira, disciplina. E efetivamente nós podemos dizer que sob a bandeira da disciplina, mas acima de tudo também sob a bandeira do amor e de uma dedicação que o fazia muitas vezes trazer essas obras mediúnicas para a gente, no silêncio da noite, depois de uma longa jornada de trabalho, com dificuldades no seu campo visual, nós vamos vendo que o grande apóstolo do Espiritismo nessa nova era, Francisco Cândido Xavier, juntamente com as orientações de Emmanuel, vem nos dar esse maravilhoso presente da obra Paulo Estevão e muitos outros presentes que nós temos à nossa disposição. Então é uma dupla que tem muito a nos oferecer. Efetivamente, valem as nossas homenagens, as nossas boas lembranças e a nossa gratidão a esses dois espíritos que tanto contribuem para a nossa evolução. Com certeza. Agora vamos falar um pouquinho, vamos entrar na obra, vamos né? Vamos lá. Vamos lá que ela é muito longa, né? É, quase 600 páginas de muita informação, vale salientar, né, Igor? Quem são, Igor, os personagens chaves dessa história? Bom, vou pegar aqui, pedir a ajuda dos universitários, porque a gente não tem, embora o prazer pela leitura, os textos decorados. E vale ressaltar o primor que Emmanuel, na sua característica, nessa obra de romancista, vem descrever os personagens. A descrição dos personagens em Paulo Estevão é um show à parte na obra. E aí nós vamos conhecer, primeiramente, logo na apresentação da obra, dois irmãos, Gesiel e Abigail, que depois de perseguições pelas quais sofreram, inclusive tendo o seu pai, Ioredeb, conforme o Haroldo Dutra pronuncia, eu não sou um expert nessas pronúncias, que foi inclusive sacrificado e morto pela autoridade romana lá de Corinto, onde eles viviam, nós vamos ver esses dois irmãos se separarem. Abigail é solta, o pai recém-falecido, e Gesiel então é feito escravo e levado para os navios, para o trabalho escravo. Nos primeiros capítulos, então, nós vamos conhecer toda essa trama que faz com que os irmãos possam se separar e quais são os caminhos seguidos por Gesiel e Abigail. Emmanuel nos diz, então, no capítulo 1, falando de Gesiel, para que os amigos possam perceber a qualidade da descrição de Emmanuel, de Paulo Estevão. No vigor da juventude, falando sobre Gesiel, não se lhe poderia dar mais de 25 anos. Mas o conhecimento dos gestos e a gravidade com que se exprimia deixavam entrever um espírito nobre, ponderado e servido por uma consciência cristalina. Então não é só uma descrição, Gisete, é um quadro psicológico do personagem. E é Gesiel quem, depois de uma série de fatos, vai se transformar, achando Pedro na casa do caminho, padecendo de uma doença, de uma enfermidade, vai encontrar então a figura dos homens do caminho, dos trabalhadores do caminho, e, sob a tutela de Pedro, batizado na nova crença, vai modificar o seu nome para Estevão. Abigail, a sua irmã, não merece menos cuidado de Emmanuel ao ser descrita. Abigail, na candidez dos seus 18 anos, era um gracioso resumo de todos os encantos das mulheres de sua raça. Olha só, um gracioso resumo de todos os encantos das mulheres de sua raça. Os cabelos sedosos caíam-lhe em anéis caprichosos sobre os ombros, emoldurando-lhe o rosto atraente, num conjunto harmonioso de simpatia e beleza. É quase uma poesia. É verdade. No entanto, o que mais impressionava no seu talhe esbelto de menina e moça eram os olhos profundamente negros, nos quais intensa vibração interior parecia falar dos mais elevados mistérios do amor e da vida. Esses, os dois irmãos, os dois personagens
que vão fazer companhia ao terceiro personagem, que é Saulo de Tarso. O jovem doutor, o jovem rabino que, segundo Emmanuel, apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro bordejando os seus 30 anos. E aí, mais à frente, ele vai dizer que na sua fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, olha o detalhe com que Emmanuel descreve Saulo de Tarso. Os traços israelitas fixavam-se profundamente nos seus olhos perscucientes, próprios, e aí vale, porque até agora parece uma descrição só física, mas agora Emmanuel introduz o caráter psicológico, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. E que temperamento apaixonado esse, o de Saulo de Tarso, que num primeiro momento vai se transformar no encontro com Estevão na casa do caminho, no grande perseguidor do cristianismo nascente. Quando a gente começa a ler o livro Paulo e Estevão, talvez os amigos que estão nos escutando agora, que já leram a obra, vão compartilhar comigo de um sentimento. Talvez você tenha tido esse sentimento, Gisete. Eu vou até inverter agora os papéis e te fazer uma pergunta. Quando a gente começa a ler, dá uma raivazinha de Saulo, não dá? Dá assim um... Diz, poxa, que coisa, como ele foi capaz de perseguir os cristãos. E mesmo com a maneira como o Emmanuel descreve ele, né, até com indulgência, né, porque é a maneira de... o Emmanuel ele tem essa capacidade de mesmo descrever, como você há pouco leu aí, ele suaviza, né, mas mesmo assim, essa sensação... não adianta, vamos ser sinceros, vamos ser francos, né? É verdade. A gente fica um pouco incomodado, meu Deus do céu, mas Saulo foi danado, ele foi mesmo, ele perseguiu e levou Estevão até o apedrejamento. Foi efetivamente o responsável, embora não tenha feito isso diretamente, mas esteve lá arquitetando todo o processo que conduziu Estevão até o martírio. Verdade. O grande mártir, então, do cristianismo nascente. Estevão, a gente fala depois um pouquinho mais sobre ele. Então, e aí, depois a gente vai ver a figura de Saulo de Tarso gradativamente se transformando. E aí, no encontro, no memorável encontro, depois da morte de Estevão, me perdoem os amigos, talvez estragar uma surpresa, mas depois do desencarne de Abigail, a sua noiva, ele, na tentativa de perseguir ainda aquele que tinha sido responsável pela conversão de Abigail ao cristianismo, nos seus últimos instantes, vai até Damasco com o objetivo de prender e talvez até levar até o sacrifício o bondoso Ananias. E aí no meio do caminho, Saulo de Tarso, num grande clarão ao sol do meio-dia, naquelas paisagens desérticas, ele tem um encontro pessoal com Jesus. E vai escutar aquela voz, eu fico imaginando como seria aquela voz, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí depois de algumas palavras trocadas, o Paulo talvez começa a aparecer quando ele olha para o Cristo, profundamente tocado de emoção, e diz, Senhor, o que quereis que eu faça? Esses são os 3 personagens-chave. Talvez a justiça, o nosso querido Éden, um dia fazendo uma palestra sobre a obra belíssima na Federação também, disse que talvez o livro merecesse ser chamado Paulo, Estevão e Abigail. Nesse mês em que a gente faz as nossas justas homenagens às mulheres, seria a justiça mesmo. E os 3 personagens, vamos colocar assim, centrais. Mas há muitos outros mesmo. Nós temos contato com Pedro, Tiago, João, todos os primeiros continuadores do trabalho do cristianismo. Então, é fantástico a gente se colocar nesse momento. Outra pergunta, Igor, que surge e que muita gente acredita que é porque o Estevão, ele é pouco conhecido. O Paulo não, o Paulo já tem, né, inclusive é santo na Igreja Católica, São Paulo, mas o Estevão não. Primeira pergunta, por que você acha que o Estevão é tão pouco conhecido? Essa é uma pergunta interessante. Realmente, quando a gente observa o livro Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber
que Estevão é apresentado nessa obra, mas não é feito um grande destaque à figura de Estevão. Talvez essa obra de Emmanuel, talvez não, eu tenho certeza, e ele mesmo afirma isso na introdução. É isso que essa pergunta que eu vou fazer. Essa obra é uma homenagem ao Paulo de Tarso? Na realidade, o próprio Emmanuel vem dizer na introdução que essa obra não é uma homenagem a Paulo de Tarso, e ele vem dizer, nós somos forçados a reconhecer que o convertido de Damasco não necessita, na humildade de Emmanuel, das nossas mesquinhas homenagens. O trabalho é um trabalho cujo objetivo maior é mostrar a importância, segundo Emmanuel, da cooperação na obra cristã. Da cooperação, do trabalho de equipe, do trabalho em união. E aí surge, então, a justiça, a figura de Estevão. E, efetivamente, Emmanuel nos diz que não existiria Paulo de Tarso sem a figura de Estevão. Então, essa obra, de uma certa forma, vem trazer para a gente o exemplo desse primeiro grande mártir do cristianismo e fazer justiça a alguém que, efetivamente, foi o grande responsável por todo o processo apostólico de Paulo. Lembrando que, desde o seu desencarne, apedrejado ali sobre o mando do então jovem doutor da lei Saulo de Tarso, Estevão, já naquele momento, numa passagem belíssima do livro, nos braços de Abigail, a sua irmã. E quando Abigail vem, aliás, Estevão, ou Gesiel para Abigail, porque para Abigail ele era Gesiel. E ele vem perguntar, com quem eu te deixarei? E aí Abigail olha para Saulo, que estava ali perto, ele já num local separado, porque eram as conveniências, ninguém poderia saber que ela era irmã daquele que ele havia agora acabado de assassinar de uma forma indireta. E aí ela olha para a figura de Saulo e diz, ele é o meu noivo. Estevão, então, mais ou menos, vai olhar profundamente nos olhos daquele que era o seu algoz naquele instante e dizer, Abigail, Cristo os abençoe. Olha só, Cristo os abençoe. Não tenho raiva de Saulo. Ele defendeu Moisés até o fim. Quando ele conheceu o Cristo, vai fazer a mesma coisa com Cristo. E aí, no início do trabalho apostólico de Paulo, numa caverna, ele meio que tem um sonho e vai se transportar para um outro local e encontra a figura de Estevão e de Abigail. E aí, talvez já depois da sua conversão, um peso na consciência ao contemplar a figura daquele a quem ele havia martirizado, o Estevão olha para ele e diz, Paulo, não se envergonhe. Quem é que existe no mundo que seja isento de erros? E aí nos diz Haroldo Dutra, o nosso universitário de plantão, grande pesquisador dessa obra, que a primeira dupla de trabalho do cristianismo foi constituída de um algoz e de uma vítima. E Estevão passa, então, espiritualmente, a estar do lado de Paulo por 30 anos consecutivos, sendo, de certa forma, o médium de Jesus para Paulo. Aquele responsável por trazer as orientações do Cristo para Paulo. Muitas vezes o próprio Paulo achava que estava diretamente conversando com Jesus. E, na realidade, era Estevão quem lhe passava as orientações. Então, nós estamos falando nessa obra de cooperação, de trabalho em equipe. E esse é um dos grandes objetivos da obra de Emmanuel. Nos mostrar isso. Nos mostrar que o amor e o trabalho de união é responsável por construir resultados que sozinhos a gente não consegue. Se Paulo fosse só um, talvez ele não tivesse tido sucesso. Mas em cada local onde ele estava, em cada igreja que ele fundava, existiam ali os seus continuadores. E foram esses continuadores quem também deram força à divulgação do cristianismo. Então, cooperação e justiça, a figura desse primeiro grande mártir do cristianismo, que talvez no livro Atos dos Apóstolos foi tratado com um pouco mais de reservas. Haroldo Dutra é quem diz, interessantemente, que se Atos dos Apóstolos fosse um filme, Paulo e Estevão seria o making of. São os detalhes que estão por trás dos acontecimentos. Talvez o Emmanuel, sabendo disso, nos apresentou um espírito tão grandioso que para alguns, eu conheço pessoas que
leem, já releram esse livro várias vezes, essa obra, acredita que o Estevão, apesar de não ter convivido com o Cristo, foi um dos maiores apóstolos que o Cristo teve, né? Eu concordo com isso. Eu acho que eu vejo na figura de Estevão aquele que primeiro seguiu a par e passo os passos de Jesus. Como Jesus, ele divulgou a mensagem divina. Utilizava-se da palavra, do verbo. Ele curava, no pouco tempo da sua atividade enquanto encarnado, curou as pessoas. Foi perseguido, foi preso, levado até o sacrifício e no momento derradeiro, semelhante ao Cristo, que olhou para aquela multidão e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Estevão perdoou e já desde aquele momento amou aquele que tinha sido o seu grande perseguidor. Minha gente, a gente sabe que é muito pouco tempo, para tanta informação. Como a gente disse, são 600 páginas de quase, né? 600 páginas de muita informação. Mas o Igor não vai embora, não. Nem você também. Você vai continuar com a gente, porque próxima semana, próximo domingo, Igor vai ficar aqui continuando, dando continuidade a esse assunto tão fantástico que a gente só iniciou, né? Nessa obra maravilhosa. E como ele falou, a obra está completando 70 anos. Em homenagem, tá vindo uma promoção, aonde eu acredito que na livraria da Federação Espírita do Rio de Janeiro, aqui da... Aí é complicado o Rio de Janeiro, né? Lá deve ter também, deve ter. Aqui, gente, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, está vendendo, é o livro